Olá, boa tarde a todos mais uma vez, você que faz parte dessa especialidade de patriotismo e você que está conectado no nosso canal PR Josué Franco. Que Deus abençoe nessa especialidade e nos ajude a tirar muitas lições preciosas, mas principalmente para que nós possamos ser verdadeiros patriotas em nome de Cristo Jesus, pedindo que Deus abençoe a nossa nação e conduza a nossa terra. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa especialidade. Vamos lá, então? Aí, maravilha. Bom, vamos falar um pouquinho, então, da especialidade de patriotismo. Eu quero começar dando uma definição de patriotismo para você. O patriotismo, então, é o sentimento de amor e devoção à pátria e aos seus símbolos, bandeira, hino, brasão, através de atitudes de devoção para com sua pátria, pode se identificar, então, um patriota. Então, essa é a definição do que é patriotismo no nosso dicionário, ok? Vamos lá, então, começamos com a especialidade. Bom, vamos falar um pouquinho da língua oficial do nosso país, da origem do nosso país, do nome e dos seus primeiros habitantes. Então, para começar, para início de conversa, quando os portugueses chegaram no Brasil, ali, Pedro Álvares Cabral, em 1500, o nosso país já estava habitado. Eles habitavam pelos índios. E os índios falavam na língua tupi-guarani. Então, esta é o primeiro idioma, qual nós temos ideia, registros do nosso país. E os portugueses, obviamente, falavam português de Portugal. Então, quando eles chegaram aqui, encontraram a língua tupi-guarani falada pelos índios. E eles descobriram que os índios já tinham dado um nome para o nosso país, né? E as terras recém-conhecidas por Cabral. E esse nome dado pelos índios se chamava Pindorama. Okay? Então, Pindorama era o nome da nossa nação dada pelos índios, que traduzida para o português significa Terra das Palmeiras. Quando Cabral chegou aqui em 1500, e os seus tripulantes, eles não tinham ideia da imensidão que era o nosso país. Então, eles decidiram dar um nome, e eles chamaram o nosso país de Ilha de Vera Cruz. Então, o primeiro nome dado pelos portugueses a nós é Ilha de Vera Cruz. Então, os índios chamaram de Pindorama e os portugueses chamaram de Ilha de Vera Cruz. Mas logo eles começaram a entender e ver a dimensão territorial do nosso país. E eles viram que não era uma simples ilha, que o território chegava a quase ter o tamanho de um continente, mais até que o continente europeu. Então, eles começaram a ver que Ilha de Vera Cruz já não era um nome mais tão válido. Então, o imperador português, chamado Dom Manuel, Emanuel na época, ele decidiu chamar de Terra de Vera Cruz, em vez de ilha. Também, ele chamou também de Terra dos Papagaios, porque tinha muito papagaio aqui na região que eles desembarcaram. Mas Terra de Vera Cruz ficou mais conhecido. Terra de Vera Cruz ficou mais famoso, esse nome, e esse nome que acabou ficando. Porém, havia ainda uma grande contradição. Quando, por exemplo, Pedro Vaz de Caminha escreveu uma carta para o imperador Dom Emanuel, ele, mencionando a terra, ele chamava de Ilha de Vera Cruz e Terra de Vera Cruz. Nem ele sabia direito como chamar essa nova descoberta, né, dos portugueses. E então, por 3 décadas, os portugueses vinham ao nosso território para extrair a madeira do pau-brasil. Então, como eles vinham fazendo isso, e isso era a principal atividade das suas navegações, durante quase 30 anos, então esse nome Brasil, ele foi se tornando mais conhecido pelos habitantes da Europa, principalmente ali em Portugal. Eu vou naquela terra fazer a extração do pau-brasil. E então, eles então acabaram que esse nome ficou mais conhecido, menor, mais bonito, na opinião deles, lá da época,
e logo o nosso nome foi atualizado, então, para que o nome que nós temos hoje no nosso país, Brasil. Existem algumas controvérsias a respeito do que significa Brasil, ou se foi realmente isso, mas essa é a versão oficial que nós temos, tá? Então, vamos ficar com ela e não vamos entrar em pormenores, até porque a gente não tem tempo para isso, mas para responder a especialidade e para nível de conhecimento geral, essa resposta que é a oficial, ela vale para nós, que foi por causa da extração do pau-brasil, é porque nós temos esse nome no nosso país. Vamos falar um pouquinho também da língua. Primeiro é bom dizer que a língua ela se modifica ao longo do tempo. Se você pegar um livro do seu avô, do seu tataravô, ou um livro antigo, você vai perceber que tem muitas palavras lá que a gente não usa mais, porque o idioma ele vai se atualizando. E o idioma nosso, só para você ter uma base do que eu estou falando, o português do Brasil é muito diferente do português de Portugal. Embora você entenda o português de Portugal, você sabe, como eu, que o idioma é muito diferente, as palavras são diferentes, muitos sentidos diferentes. É que o fato é que o português de Portugal, ele começou a se misturar com o idioma que era falado aqui na nossa terra, que é o Tupi-Guarani. Então, começou a se misturar e os padres jesuítas, eles começaram a difundir o idioma no Brasil. Então, começou a ficar uma mistura de português com o Tupi-Guarani. Mas existiam alguns dialetos do Tupi-Guarani, um deles é o Tupinambá, e que começou a ser incluído também na língua portuguesa. Para complicar ou para mesclar ainda mais, depende de como você quer entender, os escravos começaram a pisar no Brasil, principalmente os nigerianos e os angolanos. Os nigerianos falavam o Yorubá e os angolanos falavam o Kibundo. E aí, esse idioma começou a misturar junto com o Tupi-Guarani, junto com o Tupinambá, mais o português de Portugal. E então, a nossa língua portuguesa começou a ser ensinada também para os índios. Então, as gerações indígenas começaram a perder o Tupi-Guarani e foram aprendendo esse idioma português mesclado e misturado, que é o nosso idioma português de hoje, que, inclusive, ele é muito regionalizado. Você sabe que o nosso país é muito grande e muitas palavras que são faladas em alguns lugares não são faladas em outros lugares, devido a essa diversidade de mistura do idioma e também de regionalização, de cultura. Enfim, o idioma português, eu arrisco a falar a você que é um dos idiomas mais difíceis de serem aprendidos, mais difíceis. Eu conheço muitas pessoas que tentam aprender o português e têm muita dificuldade de acordo a esse tamanho do país, que é quase um continente, e essa regionalização e essa mescla de idiomas que surgiu, então, a língua portuguesa falada aqui no Brasil, né? Vamos continuar? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos falar um pouquinho da miscigenação. O que é miscigenação? Primeiro, eu tenho que dizer para você que faz parte do cruzamento de raças humanas diferentes. E desse processo, a miscigenação, que também é chamado de mestiçagem ou caldeamento, a gente pode dizer assim que é mais ou menos como se fosse uma evolução do homem, mas nada a ver com o processo evolutivo de Charles Darwin, na questão de mistura de raças entre nós mesmos. Mestiço, então, é o indivíduo nascido de países de raças diferentes. Portanto, ele apresenta constituições genéticas diferentes. Também é importante dizer que não existe mais na atualidade nenhum grupo humano que seja racialmente puro, porque as populações contemporâneas de hoje em dia, nós somos resultados de um prolongado processo de miscigenação, cuja intensidade variou ao longo do tempo. Existe, inclusive, hoje testes que você pode fazer, você paga para fazer, você faz testes sanguíneos e ele detecta quais são as suas raízes, da onde você veio, pegando a genética dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, e é muito legal, e ele te dá quantos por cento você tem de asiático, quantos por cento você tem de africano, de europeu, de italiano. Então, assim, eu nunca fiz esse teste,
mas eu conheço pessoas que fizeram. E ali você pode conhecer um pouquinho da sua raça. Qual é a sua miscigenação? E é possível fazer isso hoje, com a tecnologia que nós temos através do exame de sangue. Qualquer dúvida, busca mais no Google sobre isso, verifica preço, se te interessa, se é legal para você descobrir qual é as porcentagens da sua raça. Mas eu vou colocar aqui para você os principais, né? As principais raças que nós temos, fruto da miscigenação. Temos os negros, temos os indígenas, temos os pardos, os mulatos, os caboclos e os cafusos. Cafusos é esse grupo oriundo da união entre negros e índios. Vamos falar um pouquinho agora do hino nacional brasileiro e também já vou enganchar um segundo hino para que você conclua aí a questão da especialidade. Primeiro, o nosso hino nacional brasileiro, ele foi escrito pelo Joaquim Osório Duque de Estrada e a música é do Francisco Manuel da Silva. Esse hino, ele foi cantado pela primeira vez lá na praça do centro do Rio de Janeiro. O nome da praça era 15 de novembro, quando Dom Pedro partiu, no dia 13 de abril de 1831. Então, foi a primeira vez que esse hino foi entoado. Porém, esse hino ele se tornou oficial muito tempo depois. Esse hino era como se fosse um hino nacional, mas não era oficial. O Brasil não tinha um hino. Mas para que você tenha uma ideia da curiosidade, que isso vai fazer você entender também a origem de um segundo hino, depois que o Brasil, que houve a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o presidente interino do país, provisório do país, que era o general Marechal Deodoro da Fonseca, ele decidiu fazer um concurso para instituir um hino nacional brasileiro. E 33 pessoas se inscreveram nesse concurso. Então, os jurados decidiram lá que o vencedor seria o Leopoldo Miguez. E o Leopoldo Miguez fez um hino e ganhou o concurso, ia ser o hino oficial, porém, houve uma rejeição em massa do pessoal, dizendo que eles queriam era esse hino aí do Joaquim Osório. Então, eles se mexeram, assim, contra, né? Não queriam, fizeram uma revolução, assim, contra. Tanto que o Marechal Deodoro da Fonseca falou assim, olha, então eu também prefiro o hino antigo. E ele oficializou esse hino. Mas, para que não ficasse tão chato para ele, porque foi ele que articulou, né, o hino, o concurso, e como ficaria o Leopoldo Miguez? Então, ele decidiu criar um decreto, dias depois, oficializando o hino do Leopoldo Miguez como o hino da proclamação da República. Então, se você depois vai fazer uma busca hino da proclamação da República, Leopoldo Miguez. Nem precisa colocar o nome do Leopoldo Miguez, já vai aparecer lá. E você agora sabe, a partir de hoje, que esse hino era para ser o hino nacional brasileiro. Mas não foi. Porque o povo, já estava na boca do povo, esse hino do Ouviram do Ipiranga às Margens Plácidas, que, na minha opinião, é muito mais bonito que o hino do Leopoldo Miguez, que é o hino da Proclamação da República, mas é a minha opinião. Depois você escuta lá, né? Se você já, com certeza, já escutou na escola, mas para você relembrar, porque esse é a história do hino também da Proclamação da República do Leopoldo Miguez. Beleza? Legal? Vamos avançar aqui um pouquinho, vamos falar da nossa bandeira, vamos conhecer um pouquinho dela, vamos explicar um pouquinho o significado dela, porque um verdadeiro patriota conhece a nossa bandeira. Bom, a nossa bandeira, então você pode ver a imagem dela aí, obviamente muito conhecida de todos nós, mas talvez os significados dela não sejam tão conhecidos ou você não conheceu com tantos detalhes. Então, quando você for preencher lá a especialidade, tá? Você não precisa colocar com riqueza de detalhes, como eu vou falar aqui, você pode colocar simplesmente o básico, que a gente vai aceitar, mas eu quero dar riqueza de detalhes aqui para você, porque para você aproveitar essa aula, esse momento que você separou para escutar essa especialidade, tá bom? Vamos lá. Então, está aqui a nossa bandeira brasileira, a cor que mais sobressai na nossa bandeira é a cor verde. A cor verde foi colocada na nossa bandeira para lembrar as nossas matas e as nossas florestas, que são uma das maiores do mundo, as nossas quantidades de florestas e matas. Mas também
O verde foi colocado em nossa bandeira por homenagem à casa de Dom Pedro I na cidade de Bragança. A casa dele era da cor verde, então eles decidiram também homenagear o Dom Pedro I, colocando aí a cor verde. Depois nós temos um losango amarelo. O amarelo, a cor do amarelo, é para fazer referência aos minerais do nosso país, mas principalmente o ouro. O Brasil é muito rico em ouro. Mas também o amarelo, ele está para nos lembrar um brasão de uma família, de uma dinastia, que talvez você nunca tenha ouvido falar, a não sei que você ouviu na escola, se você lembra aí. Se chama os Habsburgos. Os Habsburgos era uma dinastia que atuou na Europa. Mas por que ela está fazendo aí na nossa bandeira? É que o Dom Pedro, o abençoado, casou com a Leopoldina Habsburgo. Então, em homenagem à sua esposa querida, ele também influenciou aí na colocação do amarelo na nossa bandeira. Depois você procura lá, dinastia dos Habsburgos, e você vai conhecer a dinastia, você vai ver o brasão dos Habsburgos, que é amarelo, que faz referência à nossa bandeira. O círculo azul da nossa bandeira, ela lembra as viagens marítimas dos portugueses, principalmente o descobrimento por Pedro Álvares Cabral. E a cor azul também representa lealdade, tá bom? Então, você pode colocar lealdade ou pode colocar as viagens marítimas dos portugueses. A cor branca representa a paz. Cor branca representa a paz. Ordem e progresso na verdade, é a sintetização de uma frase de Auguste Comte, que é um ativista francês que tinha a seguinte frase: o amor como princípio, a ordem como a base e o progresso como fim. Então, pegaram essa frase, só que retiraram o amor e colocaram ordem e progresso. Mas a frase original é amor como base, ordem... amor como princípio, ordem como base e progresso como fim. Então, Benjamin Constant, que é um outro francês, foi que sugeriu, então, a frase ordem e progresso, que está aí na nossa bandeira brasileira. E as estrelas? Vamos falar um pouquinho das estrelas? Antes de passar para a próxima imagem, nós temos, então, 27 estrelas aí na nossa bandeira, que representa os 27 estados que nós temos no nosso país, incluindo o Distrito Federal. Este céu que você está vendo através das estrelas, com as constelações da Cruzeiro do Sul, Escorpião, dizem, né, os registros dizem que era o céu de 15 de novembro de 1889, que é o dia da proclamação da República, às 8h30 da manhã, lá no Rio de Janeiro, que era a capital do nosso país. Então, era exatamente assim que estava o céu, então eles colocaram exatamente esse céu, e aí, obviamente, que eles adaptaram a quantidade de estrelas para ajustar a quantidade de estados. Se um dia o Brasil passar a ter mais estado, eles vão ter que colocar mais uma estrela de como estava o céu naquele dia. Perceba você que tem uma estrela acima do ordem e progresso. Eu não sei se você lembra, se você estudou isso na escola, mas eu já ouvi pessoas dizerem que essa estrela é o Distrito Federal. Negativo. Essa estrela é a estrela Espica, ou a estrela Espiga, e ela representa o estado do Pará. E você pode perguntar, pastor, mas por que essa estrela está acima, né, do ordem e progresso? É porque o Pará é o único estado que está acima da linha do Equador. É por isso. Como o Pará está acima da linha do Equador, eles decidiram colocar ali acima. Beleza? Ok? Entendido? Vou mostrar para você aqui, ó, todas as estrelas e o que representa, o nome da estrela e o estado que representa. Então, eu, por exemplo, aqui que estou no estado de São Paulo, eu faço parte da estrela número 13, que é a estrela Acrux, ou Acrucis, que é a estrela no sul, ali da Cruzeiro do Sul. Tá bom? Então, você que não faz parte do estado de São Paulo, pode acompanhar aí qual estrela seu estado faz parte. Legal? Vamos avançar? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de defesa do Brasil. O Brasil hoje ele tem 3 sistemas de defesa que nós chamamos de Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil estão compostas pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea, também conhecida como Aeronáutica. Então, vamos repetir? Pelo Exército, pela Marinha e pela Força Aérea
que também é conhecido como aeronáutica. Essas instituições estão a cargo do Ministério da Defesa no nosso país, ok? O Exército, só para lembrar você, eles trabalham na proteção e defesa do país em operações terrestres, também com cumprimentos de lei e de poderes constitucionais de ordem interna. O Exército trabalha em operações terrestres. A Marinha, então, trabalha com atividades marítimas, com marinha de guerra, mercante, de comércio, de pesca, de recreio. Mas para ficar bem simples, para você dar uma resposta ali que fique fácil da gente entender, Exército, defesa em operação terrestre, Marinha, administra atividades marítimas e a aeronáutica, então, com as aeronaves que regulam a locomoção do espaço aéreo. Exército terrestre, Marinha marítima, aeronáutica aérea. Fácil, né? Fácil, muito fácil. É importante lembrar também que o alistamento militar é um ato obrigatório para todo jovem brasileiro do sexo masculino. E a inscrição precisa ser feita sempre no período de 1º de janeiro ao último dia útil do mês de junho do ano que o cidadão completar 18 anos na junta militar mais próximo da sua residência. Então, todos precisamos nos alistar, e não necessariamente significa que nós vamos servir, mas temos que ter pelo menos o certificado de reservista. Isso é um documento oficial do nosso país para quem tem acima de 18 anos. Então, não deixe passar esse detalhe desapercebido das nossas forças militares. Vamos falar um pouquinho de forma de governo? Bom, existem 2 formas principais de governos no planeta, segundo um acordo de Marcelo Alexandrino e Vicente de Paulo, que está no livro Direito Administrativo Descomplicado, página 13. Então, para ficar simples, para a gente entender, se a forma de governo for caracterizada pela eletividade e temporariedade, nós chamamos de república. Então, a república, como que um país é chamado de república? Então, se o seu governo é de eletividade e de temporariedade, ok? Então, as pessoas elegem o governo e ele tem um tempo determinado. Então, isso é uma república. Agora, se nós estamos falando de hereditariedade e vitaliciedade, nós temos uma monarquia, ok? Então, a monarquia não é porque escolheram e não é por tempo, é pela família e pela sua hereditariedade, como o maior exemplo conhecido entre nós, a rainha Elizabeth e toda a sua família ali do Reino Unido, né, que tem o sistema de monarquia, que é bem conhecido porque é muito divulgado na mídia. Legal? Então, é assim. A forma do governo adotada no Brasil, então, você já, com certeza, já pescou aí, é a republicana. Então, nós escolhemos o governo através de eletividade, de eleição, e ele tem um tempo, passando esse tempo, a gente decide se ele vai continuar e se não vai continuar na democracia. A forma de regime adotada no nosso país é a presidencialista. Então, nós temos aqui no nosso país presidente. Vamos falar da embaixada? A embaixada é a presença oficial de uma nação dentro do território de outra nação. Então, a embaixada é muito legal, porque, por exemplo, eu estudei teologia na Bolívia. Eu estive lá 5 anos da minha vida. E eu aprendi que quando eu estava dentro da embaixada brasileira na Bolívia, eu estava dentro de um pedaço do Brasil naquele país. Então, dentro da embaixada, eu estava dentro do meu país. Então, é isso. Então, a embaixada é um pedaço do seu país em outro país. Olha que legal. Então, é o seu refúgio, é a sua fortaleza, assim, de país, né? E a embaixada, ela cuida dos cidadãos brasileiros, no nosso caso, que vivem em outros países. Lá na embaixada, você resolve problemas de documentos no Brasil, de votação. Se você quiser votar na eleição do Brasil, você pode votar lá na embaixada do seu país, porque lá é um pedaço do Brasil dentro daquele lugar. E o embaixador, que é o responsável daquela embaixada, ele precisa informar o governo sobre tudo o que está acontecendo no país estrangeiro e ainda promover atividades que
criem laços econômicos, culturais, científicos entre as duas nações. Então, esse é o papel do embaixador. Agora, quando a especialidade diz, você vai receber ela daqui a pouco, que nós somos embaixadores de Cristo, no contexto de tudo que eu falei aqui, o que significa para você ser um embaixador de Cristo? O que é? Como você, como embaixador de Cristo, vai fazer com que a sua presença ali, onde você esteja, seja um pedacinho de Cristo onde você está? Quero ver a sua resposta. Ok? Última parte, para a gente já encerrar essa primeira parte aqui. Você vai pesquisar quais foram os últimos 5 presidentes do Brasil. E isso eu não vou falar, porque isso você vai pesquisar. É a única coisa da especialidade que você vai pesquisar, tá bom? O nome dos 5 últimos. Não adianta, e eu quero em ordem, tá? Eu não quero em ordem aleatória, eu quero em ordem de como foi, tá? E eu não quero também que você coloque o atual, tá bom? Não coloque o atual. Pastor, mas o atual é só o que eu lembro. Não, mas você vai pesquisar e vai achar, tá bom? Por que você não quer pôr o atual? Porque o atual é conhecido demais. Fica muito fácil, né? Vamos a partir do último, tirando o atual? Então, vamos lá, do último, conta 5, quero que você coloque lá para mim, beleza? Termino com esse texto maravilhoso de Salmo 33:12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Cujo Deus é o Senhor. Queridos, essa pátria não é nossa, nós não vivemos aqui para viver, para ficar aqui para sempre, nós guardamos uma pátria superior, mas enquanto nós estamos aqui, nós devemos sim conhecer a nossa nação, respeitar a nossa nação e amar a nossa nação e fazer tudo para sermos bons cidadãos, porque o que nós fazemos aqui nada mais é do que um reflexo de como será a nossa vida como cidadãos da eternidade. Eu vou me despedir agora do canal do YouTube, então foi um prazer estar com vocês, Deus abençoe, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, me segue lá no Instagram, PR Josué Franco, e a gente vai estar sempre à disposição. Foi um prazer estarmos juntos com você aí do YouTube. Um abraço a todos e Deus abençoe a cada um de vocês.